Olá, eu sou o professor Charles Assunção e nesse vídeo nós falaremos sobre projeto de tubulações industriais. Os cálculos do projeto de uma tubulação podem ser separados em algumas etapas. O primeiro é o cálculo do diâmetro da tubulação. O diâmetro de uma tubulação é basicamente função dos requisitos do processo. E a grandeza mais importante, certamente, é a vazão de escoamento. A tubulação ela tem que ser a maior possível, de forma a minimizar as perdas de carga, mas ao mesmo tempo ela tem que ser a menor possível, de forma a reduzir os custos. Porque uma tubulação muito grande vai requerer acessórios grandes, válvulas grandes, e isso encarece muito o projeto. Mas uma tubulação muito pequena, se a gente focar apenas no custo, pode gerar uma perda de carga excessiva, fazendo com que a bomba ou o equipamento necessário para promover o escoamento seja muito grande ou fique sacrificado de forma que o processo nem ocorra adequadamente. Então é sempre aquela dualidade em atender os requisitos técnicos e os requisitos financeiros e econômicos. E o diâmetro da tubulação é chave, é um processo fundamental para um sucesso de um bom projeto de tubulação. A segunda etapa, então, a gente parte para o cálculo da espessura da parede dos tubos, que também vai influenciar na massa total da instalação, que vai refletir nas outras etapas do processo, mas a espessura aí ela já vai estar mais relacionada com os esforços mecânicos, ou seja, com a pressão interna, nem tanto com a vazão mais, e com todo o peso que a tubulação tem que suportar. E aí vai ser quase uma via de mão única a espessura amarrado com os aspectos de suportação que daqui a pouco nós vamos falar. Um outro aspecto que tem que ser levado em consideração é a flexibilidade da instalação. A instalação ela tem que ser capaz de absorver algumas variações, dilatações, vibrações, desalinhamentos. Então a gente tem que levar isso em consideração para definir a trajetória. Então, em linhas gerais, nós falaremos disso com um pouco mais de detalhes mais à frente, mas evitar trechos retilíneos muito longos que não tem um ponto de flexibilidade, um ponto de absorção de desalinhamento ou de dilatações. Uma outra etapa é considerar os pesos, forças de atrito, esforços de ancoragem e demais cargas. E, finalmente, definir os vãos máximos entre os suportes. Essas três últimas etapas estão bastante relacionadas entre si. Uma vai influenciar na outra. Falando um pouquinho do arranjo das tubulações, quais são os aspectos que têm que ser levados em consideração quando a gente pensa na distribuição da tubulação, no arranjo, na trajetória que o tubo vai percorrer? Flexibilidade, já falei um pouquinho, a tubulação ela tem que ser desenvolvida de forma a absorver variações de dilatação dimensional, de desalinhamento, de vibrações, de pequenos movimentos sofridos pela própria instalação, pelos equipamentos aos quais a tubulação está conectada. Transmissão de esforços e vibração, falamos também. A acessibilidade, um aspecto bastante importante. As tubulações elas têm que estar a uma altura do piso suficiente para que seja possível fazer manutenção e talvez até mesmo no piso ou mesmo enterradas, dependendo da condição. Tubulações ao nível do solo, ou próximo ao nível do solo, tem o risco de ser tem maior risco de ser danificado, ou pessoas passarem por cima, ou veículos, empilhadeiras, caminhões, enfim. Movimentos, então a gente tem que pensar nisso, que é um risco para a instalação se ela estiver a uma altura inadequada. Construção e manutenção tem que ser viável de forma a permitir a construção e a manutenção, e daqui a pouco a gente vai falar sobre alguns detalhes, algumas distâncias que devem ser respeitadas. Segurança, acima de tudo. Economia também, porque senão a instalação se torna inviável. E aparência, ou seja, a tubulação ela não pode ser toda emaranhada, não pode ser toda bagunçada. A gente vai ver mais à frente que normalmente as tubulações são alinhadas, elas têm uma direção, não tem muita tubulação cruzando em ângulos não ortogonais. Então
Então esses aspectos são muito importantes na definição de arranjos de tubulações, especialmente quando existem diversos fluidos. Quando a gente está falando de um fluido apenas ou dois, é mais fácil, mas é muito comum nós temos diversos fluidos ou diversas tubulações de diâmetros diferentes caminhando juntos. Então a gente tem que pensar nessa harmonia do arranjo de tubulações. Falando um pouquinho dessa harmonia do arranjo, vejam, nós temos aqui diversas tubulações, ou 5 tubulações de diâmetros distintos. Essas aqui de diâmetros próximos um do outro, mas diâmetro bem maior do que a outra nesse caso aqui. Se essas tubulações estão alinhadas de forma horizontal, a gente não pode alinhá-las a partir da linha de centro, que seria uma primeira referência que talvez fosse adotada. Porque como que a gente vai fabricar um suporte que seja capaz de encostar em cada uma delas aqui? Seria uma grande dificuldade. Então, naturalmente, o alinhamento dessas tubulações não se dará pela linha de centro, mas sim pela linha inferior, para que o suporte seja único, seja de mais fácil fabricação e instalação, e todas as tubulações ali possam ser apoiadas. É algo que, de novo, é meio óbvio, mas o óbvio muitas vezes é ignorado. Então é importante a gente chamar a atenção a esse detalhe. Um outro aspecto que eu já tinha citado anteriormente é nas direções das tubulações. Normalmente as tubulações elas têm direções ortogonais, elas seguem aqui não necessariamente a direção norte, sul, leste, oeste. Aqui foi uma coincidência, mas ainda que essa direção estivesse rotacionada aqui um pouco, mas é importante a gente perceber que essa tubulação aqui, ela vai estar ortogonal a essa e a essa, ou seja, nós vamos ter planos ortogonais através dos quais a tubulação vai se desenvolver. A gente deve evitar ao máximo, por exemplo, uma tubulação que saia aqui e faça um ângulo, atravessado um ângulo oblíquo aqui, porque isso vai poluir visualmente a instalação e muitas vezes até mesmo prejudicar o transporte de cargas. Muitas vezes essas tubulações aqui estão a uma determinada altura e se a gente faz um corte aqui, um desalinhamento, vai passar um caminhão aqui com uma carga carregando determinado equipamento, aí pode bater nessa tubulação. Então a gente tem que sempre manter, tentar obedecer as direções ortogonais predominantes na instalação. Falando um pouquinho sobre flexibilidade, aqui estão a linha traço ponto, está designando linhas retas ligando dois pontos, e a linha tracejada aqui apresentando a possível deformação que essa linha cheia vai dar. Qual que é a dilatação ou a movimentação que essa configuração permite. Então vejam, nós queremos ligar esses dois pontos, ao invés de ligar numa linha reta, se a gente faz esse ângulo aqui, por mais que haja um prejuízo em termos de perda de carga, a gente ganha em flexibilidade, porque esse equipamento, suponhamos que aqui nós temos um equipamento e aqui um outro equipamento. Se esse equipamento se movimentar, por qualquer motivo que seja, por uma dilatação térmica ou por uma vibração, com essa configuração aqui a gente tem uma liberdade para absorver esse movimento que não ocorreria se nós tivéssemos uma ligação retilínea. E assim nós temos diversos arranjos aqui. Quanto mais voltas nós tivermos, maiores são as perdas de carga, maior o custo de instalação, porque é maior, por exemplo, se a gente pensar em tubulações soldadas, mais pontos de solda, mais equipamento, mas a funcionalidade aumenta. Veja que aqui nós temos uma possibilidade de absorção de movimentos mais complexos. Vejam aqui nós temos tipo um S, então é possível a gente absorver esse movimento e esse movimento, e assim por diante. Em trechos retilíneos, em que os trechos a serem unidos estão alinhados, em que não é viável a gente ter esse tipo de curva, é muito comum a gente adotar essa configuração aqui. Então veja que o trecho vem retilíneo, a gente faz esse desvio e depois ele volta para o seu alinhamento original. Essa configuração aqui a gente chama de harpa ou lira, porque lembra uma harpa ou uma lira mesmo. E
vejam que ela permite esse tipo de movimento aqui. A tubulação pode ser deslocada e deformada, absorvendo ali movimentos que possam ocorrer ao longo dessa tubulação. E com essa configuração, a gente evita o uso de juntas de expansão, que já foi estudado num vídeo anterior, o que é um ponto de bastante fragilidade, de uso bastante limitado, em função da sua baixa resistência mecânica. E aqui a gente preserva a resistência mecânica da instalação. Aqui uma orientação sobre o espaçamento entre tubos. Aqui a gente tem uma tabelinha e aqui um esqueminha mostrando os tubos. Então aqui a gente tem um tubo de grande diâmetro, um tubo de menor diâmetro e assim por diante. Aqui tubos com isolamento térmico. Então aqui a gente tem uma distância A, que é essa distância aqui da tabela, e esse valor tabela é a distância entre linhas de centros recomendada em função desses diâmetros. Então vejam, aqui é o diâmetro de uma tubulação e aqui o diâmetro da outra tubulação. E o ponto de interseção, a célulazinha aqui de interseção entre duas dimensões, é a dimensão recomendável mínima para essa distância aqui. Por que é importante a gente preservar essas distâncias? Para fazer manutenção, especialmente, para facilitar a montagem e também a manutenção ao longo da vida útil e da operação da instalação. Então vamos pegar um exemplo. Se a gente tem uma tubulação de 4 polegadas e uma tubulação de 16 polegadas, então o recomendável, a distância mínima recomendável é que haja entre centros 470 milímetros. Obviamente a gente tem que contar um raio dessa tubulação e um raio de outra tubulação. Então essa distância entre as tubulações vai ser um pouquinho menor, mas a distância entre centros está representada aqui. Se a gente tem isolamento térmico, a gente tem que aumentar um pouco essa distância. Outro aspecto importante é que se existem flanges ou dispositivos como válvulas ao longo da tubulação, é altamente recomendável que haja uma defasagem entre eles, ou seja, esse flange não esteja alinhado com os demais. Isso para facilitar a montagem e desmontagem, a manutenção desses equipamentos, porque a gente tem que lembrar que se for um flange, por exemplo, como nessa imagem aqui, nós vamos ter parafusos ao longo de todo o perímetro, então a pessoa tem que ser capaz de colocar uma chave aqui e girar essa chave. Se esses flanges estiverem rigorosamente alinhados, esse trabalho vai ser bastante dificultado. Falando um pouquinho sobre suportes das tubulações, a distância entre os suportes depende de alguns fatores que já foram citados lá no slide anterior, mas resistência estrutural do tubo à flexão, isso depende do diâmetro, da espessura do material e da temperatura. Aí aqui esse cálculo é um cálculo que eu diria um cálculo bastante mecânico, ele foge um pouquinho do aspecto fluido dinâmico, do aspecto mais de mecânica dos fluidos, da instalação, do processo. Aí já é um cálculo bastante estrutural de mecânica, que requer conhecimentos de mecânica dos sólidos, comportamento dos materiais. Também depende das cargas atuantes nos vãos, o que está pendurado na tubulação, porque é muito comum muitas vezes a gente utilizar a própria tubulação para ancorar outros dispositivos, outras tubulações, então a gente tem que levar isso em consideração. E a flecha máxima admissível, ou seja, o quanto que a gente vai permitir que a tubulação sofra aquela flexão entre os suportes. Aqui está uma tabelinha que foi retirada do nosso livro de referência, só para ilustrar, eu não vou ler aqui, mas só para ilustrar que depende do diâmetro, da espessura e da temperatura. Vamos pegar só um exemplo para ficar mais claro. Se a gente pega o diâmetro de 1 polegada, a série 80 e sem isolamento térmico, né? A gente tem aqui, sem isolamento térmico, vãos até 4,9 metros. Se a tubulação está com 200 graus, 4,1, 300 graus 3,4, 500 graus 2,8. Então, obviamente, à medida que a gente aumenta a temperatura, os vãos, a distância entre os vãos deve diminuir, porque a resistência do material reduz. Quanto maior a série, maior a espessura, maior
maior capacidade estrutural a tubulação tem, maior pode ser os vãos. E da mesma forma, quanto maior o diâmetro, maior capacidade estrutural a tubulação apresenta, maior também pode ser os vãos. Em linhas gerais, são esses os fatores que influenciam no distanciamento entre os suportes. E para fechar, falar um pouquinho sobre os suportes. Eles têm basicamente algumas funções. A primeira é sustentar o peso efetivamente, e aí a gente tem os suportes fixos, semimóveis e móveis. Nós temos uma função também que é de limitar os movimentos dos tubos. Então, uma coisa é sustentar a carga, o peso, outra coisa é limitar o movimento para que o tubo, por exemplo, não fique batendo, balançando ou dilatando muito. Então, a gente tem os de fixação total, onde o tubo fica completamente ancorado. Nós temos os que permitem movimentos em uma direção, então esses suportes são chamados de guias. Aqueles que impedem movimento em um dos sentidos, eles são chamados de batentes, então ele permite movimento em um dos sentidos, mas impede em outro sentido. E os que impedem movimentos laterais são os contraventamentos. Então, se a gente tem uma tubulação nessa direção, ele vai impedir que a tubulação faça isso. Esse tipo de suporte se chama contraventamento. E finalmente nós temos os suportes, como função dos suportes, absorver as vibrações inerentes do processo, inerentes de todo o sistema. Com esse slide eu finalizo esse vídeo em que foram abordados alguns aspectos fundamentais do projeto de tubulações industriais. Eu espero que tenha ficado claro para você. Em caso de dúvidas, não hesite em entrar em contato e eu espero que você acompanhe as próximas aulas. Obrigado e até lá!